Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Francisca Heloísa e é um prazer enorme contar com a presença de vocês. A paz do Senhor. Bem, hoje nós iremos falar sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. E o tema é: Jesus Cristo é bom, mas a religião cega muitos. Texto base, João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bem, é um prazer contar com a presença de vocês. Jesus Cristo, ele veio ao mundo. E quando ele veio ao mundo, com 30 anos, ele começou o seu ministério aqui na Terra. E já existia muitos grupos religiosos naquela época. Havia fariseus, saduceus, escribas e outros líderes que conheciam profundamente as Escrituras. Muitos deles eram zelosos das tradições, mas não reconheceram o próprio Filho de Deus quando ele esteve diante deles. Fora isso, ao redor de Israel havia povos estrangeiros. Então eles também praticavam as suas religiões, as suas práticas religiosas. Jesus Cristo nunca ensinou que a salvação vem por uma religião. Ele ensinou que a salvação vem por meio da fé nele. Por isso que ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A religião, quando coloca as tradições humanas acima da palavra de Deus, pode cegar o coração do homem e, com isso, impedir as pessoas de conhecerem verdadeiramente Cristo. Porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, o caminho para o céu é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ponte que reaproxima o homem pecador de um Deus santo. Certa vez, Jesus repreendeu os líderes religiosos, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Essa referência bíblica está em Mateus 15, verso 8 ao 9. Jesus também declarou em outro momento: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Essa referência está em Mateus 23, versículo 13. O apóstolo Paulo também escreveu: Porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Romanos 10, 2. Isso mostra que alguém pode ter zelo religioso e ainda assim não conhecer a verdade. Ou seja, tem muitas pessoas que são religiosas, mas não conhecem a verdade de Deus, a verdade que está descrita na Bíblia, que o Espírito Santo revela às pessoas. Isso mostra que alguém pode ter zelo, como já mencionei, mas não conhece a verdade. Tem muitos que estão cegos dentro de religiões. A verdadeira fé não está em pertencer a uma denominação, mas em conhecer, amar, obedecer e seguir Jesus Cristo. A igreja é importante. A comunhão com os irmãos é uma bênção, mas a nossa esperança está em Cristo e não em uma instituição humana. Hoje o convite de Jesus continua o mesmo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus continua chamando pessoas para um relacionamento vivo, para um relacionamento verdadeiro. Certa ocasião, Jesus Cristo estava conversando com uma mulher e ele disse para aquela mulher que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós podemos ir ao templo adorar ao Senhor, mas também podemos adorar o Senhor em nossa casa. Podemos servir ao Senhor com as nossas ofertas no templo,
com os nossos dízimos no templo, mas também podemos ajudar o próximo, aquele que está precisando no seio de nossa família, ou aqueles que estão precisando, sendo estes nossos vizinhos e conhecidos. Então, que os nossos olhos se abram para que possamos entender que Jesus Cristo não é religião, Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele nos convida a servir a Deus verdadeiramente, de coração, não somente de aparência. Que Deus possa abrir o vosso entendimento, que o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, possa te revelar quem é verdadeiramente Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai Santo e Eterno, nós nos aproximamos de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças te damos porque Tu enviaste o Teu Filho ao mundo para salvar os pecadores. Graças te damos, Senhor, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós reconhecemos que somente por meio dele podemos nos achegar a Ti. Senhor, nos livra de uma fé apenas de aparência. Guarda-nos do orgulho espiritual, das tradições humanas que anulam a Tua palavra e de toda cegueira religiosa. Dá-nos um coração humilde, ensinável e cheio do Espírito Santo. Abre os olhos daqueles que andam cegos. Abre os olhos daqueles que ainda conhecem apenas a religião, mas não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Que eles descubram o amor, a graça, o perdão e a salvação que existe somente em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a Te servir. Ensina-nos a obedecer às Escrituras e a viver uma vida de santidade, arrependimento e comunhão. Abençoa a Tua igreja espalhada por toda a terra. Fortalece os que anunciam o verdadeiro Evangelho. Dá coragem aos pastores, diáconos auxiliares. Deus, que eles enfatizem apenas a salvação por meio de Jesus Cristo. Dá coragem aos que sofrem perseguição por causa do nome de Jesus. Levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo para proclamar Cristo. Porque o ser humano só pode ter paz através, aleluia, de Jesus Cristo. E jamais confiemos, Pai, em nossas obras. Jamais confiemos em nossas tradições, Senhor, em nossa religiosidade, mas que a nossa confiança esteja somente em Ti, na obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. Purifica, ó Deus, o nosso coração, renova a nossa mente. Enche-nos de amor por Ti e pelas pessoas. Usa-nos para levar a mensagem da salvação e pão para aqueles que sofrem. Deus querido e santo, tem misericórdia dos pobres, dos miseráveis. Tem misericórdia daqueles que não têm, Senhor, nesta hora, um café para tomar, um cuscuz para comer. Tem misericórdia, meu Senhor. Dá-lhes graça. Dá-lhes o pão que sustenta o corpo físico e o pão que sustenta a alma. Papai querido, essa é a minha oração, singela, mas de coração. Em nome de Jesus, responde-nos para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus por esse devocional de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe e permanecemos na fé verdadeira, servindo ao Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. Amém.